Boa noite a todos. Hoje é dia 25 de maio de 2020. Esta é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz de Piratuba. Iniciamos agora a nossa exposição pública, convidando a todas as pessoas que estão nos assistindo ou que venham assistir esse vídeo, que se unam conosco por alguns instantes, quando vamos fazer uma oração, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pela nossa vida, agradecendo por todas as dificuldades que temos encontrado e que nos fazem espíritos melhores, corações mais amorosos e combatentes mais valentes diante das dificuldades deste mundo de provas e expiações. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, solicitando que Ele envie os seus espíritos, os seus prepostos, de modo que eles possam nos orientar e nos ajudar, para que possamos vencer diariamente as nossas intimidações maiores e os nossos pequenos problemas íntimos, que possamos nos melhorar e nos fortificar e possamos evoluir de forma segura sob a orientação do Mestre. Para a noite de hoje nós temos sob o título Aprendizado com Jesus. Nós nos inspiramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, Advento do Espírito de Verdade. Também no livro Segurança Mediúnica, do Espírito Miramês, por João Nunes Maia, no texto Cultura de Médium. Os livros que nos inspiraram essa noite são esses. O bom aproveitamento na escola dos encarnados requer estudo de ambas as realidades da vida do espírito. O espírito encarnado, apesar de estar vivendo na matéria, também possui uma realidade espiritual. Todas as noites, quando dormimos, liberta-se o nosso espírito, frouxam-se os laços que nos prendem ao corpo físico e podemos andar na erraticidade. Temos certa liberdade. Para o bom aproveitamento dessa escola onde estamos encarnados, é importante que nós tenhamos consciência e estudemos tanto a realidade material como a realidade espiritual. O acúmulo de cultura é indispensável em todos os ramos do saber e deixa claro a impossibilidade de se aprimorar sem buscar conhecimento. É possível que passemos uma vida inteira que dentro do nosso projeto evolutivo tenhamos dificuldades em acessar a cultura e o conhecimento. Mas sempre que for possível devemos buscá-la, porque ela forma uma base segura para que possamos nos expressar enquanto estamos encarnados. Mesmo sabendo que todas as leis universais já se encontram escritas em nossa consciência, cabe a cada qual iniciar a caminhada interior para encontrá-las. Pois Deus a tudo disponibiliza, mas em nada dispensa nossa participação e esforço de construção. Tudo aquilo que existe no universo está insito dentro da nossa consciência. Basta que nós busquemos, basta que isso nos seja revelado. Todavia, Deus, mesmo disponibilizando tudo, faz com que nós tenhamos uma participação ativa. Nós devemos buscar, nós devemos caminhar no nosso interior, caminhar na nossa consciência e buscar toda essa lei que se encontra ali guardada em germe. Deus não dispensa que nos esforcemos e participemos da nossa própria construção. Aquilo que vem de dentro de nós se expressa ao nosso derredor, criando nossa psicosfera. O nosso pensamento vai se expressar ao nosso derredor, criando ao redor de nós uma psicosfera, uma esfera psíquica, onde nós vamos projetando os nossos pensamentos. Todavia, também é verdade que aquilo que está fora estimula e desperta aquilo que guardamos em nós e que se encontra adormecido. Assim como a nossa psicosfera vai envolver outras pessoas e vai estimulá-las,
as outras pessoas vão estimular em nós, vão promover estímulos internos que vão despertar aquilo que está guardado em nós, aquilo que está adormecido. Então, aquilo que nós projetamos para fora cria uma psicosfera, mas aquilo que está fora estimula aquilo que nós temos guardado. Por isso, a necessidade de estudo e convivência, porque convivência requer amor. Jesus, pelos espíritos da codificação, nos trouxe o seguinte conselho: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Podemos aferir daí que quanto mais aprendemos, mais amamos. Quanto mais amamos, mais vamos buscar entendimento e compreensão. Joana de Ângeles também nos diz que para nos desincumbirmos de sermos espíritos matriculados no planeta Terra, é necessário que saibamos tudo a respeito de tudo. Daí aferimos que para que possamos evoluir, é necessário que dominemos todas as coisas. Não o faremos em uma vida, é necessário diversas encarnações, mas enquanto nós não o fizermos, não abandonaremos este mundo de provas e expiações. A leitura e o aprendizado são tal como o alimento, necessários diariamente. Então, é necessário que nós nos coloquemos diante de uma disciplina de encarnados, que diariamente busquemos uma boa leitura, busquemos uma leitura edificante, busquemos uma leitura que faça o nosso espírito ficar iluminado, para que possamos vivermos não só da matéria, mas também das coisas do espírito. Óbvio que ninguém lê uma biblioteca em uma lufada de ar, mas sim, o fará facilmente na vida se praticar uma página por dia. Não devemos então imaginar nos colocarmos de forma obsessiva diante da leitura, mas sim devemos nos colocar lendo um pouco por dia, uma página por dia, meditando sobre ela, colocando ela em prática na nossa vida, voltando à leitura e colocando novamente aquela leitura diante de outras leituras que já praticamos. Se nós assim o fizermos, ao final da nossa vida, vamos sim, talvez, conseguir ler uma biblioteca toda. Os espíritos também nos dizem que quem não gosta de ler se associa a desencarnados que expressam a mesma opinião. Quando nos sentimos atormentados, desesperançosos e angustiados, cada página de um bom livro se constitui, no mínimo, de uma orientação valiosa a nos ajudar a recompor nosso cenário íntimo. Nós estamos vivendo tempos difíceis que afetam principalmente o nosso psiquismo e o nosso espírito. Para que o nosso psiquismo e o nosso espírito volte a ter paz, é necessário que nós nos voltemos para as coisas do espírito e não para as coisas da matéria. As coisas da matéria são muitas vezes causadoras das nossas aflições. É necessário que então busquemos coisas que nos alimentem o espírito. E as boas leituras, as páginas de bons livros, são sim remédio para a nossa alma. Quem se esquece da boa leitura, abandona a ajuda que os bons livros oferecem. É necessário que nós nos dediquemos a buscar as boas leituras. É necessário que nós tenhamos vontade de fazer esse exercício espiritual, porque assim nós vamos nos alimentar de bons eflúvios. Modernamente não podemos reclamar da falta de livros, nem de escolas e nem de núcleos de estudos. A tecnologia nos coloca no centro de todos os saberes e dos melhores grupos. O difícil é não se deixar seduzir dentro dessa tecnologia por toda sorte de convites levianos e colegiados inúteis à nossa evolução. A moderna tecnologia nos coloca diante de bons livros, boas escolas e bons grupos de estudos. Nós podemos encontrá-los também dentro das casas espíritas. Nós temos grupos de estudos diversos,
As casas espíritas estão preparadas para nos propiciar esse aprendizado do Espírito. Mas nós precisamos nos colocar nessa condição de aprendizes da Boa Nova, aprendizes do Cristo, e não nos seduzir por convites levianos e colegiados inúteis. Esses expedientes nos deixam a nossa educação espiritual muito cara. Quando nós não nos voltamos para a educação do Espírito, a nossa educação enquanto espíritos encarnados é muito dispendiosa, ela se torna muito cara. Pois a natureza vai usar meios mais drásticos para nos ensinar, já que os meios mais favoráveis não estão surtindo efeito. Nós temos os convites amorosos. Esses convites fazem com que nós nos voltemos para as coisas do Espírito, para as coisas da evolução. Se nós não o fazemos assim, esse nosso planeta escola, dentro da sua didática, vai precisar de meios mais drásticos. E esses meios drásticos podem não ser tão amorosos. A afabilidade em doces convites se desgasta, sendo necessário então que a justiça divina se apresente, para quebrar a dureza dos nossos corações, tal qual como no tempo de Moisés. Dentro da doutrina espírita aprendemos que a nossa evolução pode vir pelo amor ou pela dor. É necessário que saibamos compreender ambas e façamos a opção correta. A cultura material e a cultura espiritual são distintas uma da outra. Mas quando as duas se unem na mesma dimensão, suas energias são muito agradáveis. Então é necessário que, estando como cultura material e necessitando de cultura espiritual, nós a façamos agora. Nós a façamos nesse momento. Nós aceitemos os convites da espiritualidade para fazê-lo agora. Já que vivemos dentro de uma escola universal, basta nosso empenho e boa vontade para aprender suas ambas lições. Nós estamos encarnados nesse momento. A cultura material é mais fácil. A cultura material nós a vivemos diariamente. É necessário que nós prestemos atenção nessa cultura material, porque dentro dela existem lições preciosas, como aquela que estamos vivendo agora a despeito dessa doença. Todavia, nós precisamos olhar toda essa cultura material também através de uma cultura espiritual. Nós precisamos compreendê-la e nós precisamos cruzar uma com a outra, porque, segundo os próprios espíritos, o encontro das duas é muito agradável. O Mestre também nos chamou dizendo, Jesus nos convidou. Ele disse assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e então achareis repouso para vossas almas. O Mestre foi muito claro. O único título que ele aceitou enquanto esteve conosco era Mestre. E ele disse, aprendei comigo. Ele tem lições valorosas. E as lições dele são brandas. Porque ele é humilde. E o nosso coração, as nossas almas, acharão repouso. É impossível um convite mais amoroso para adoçar o nosso comportamento e conjugar dedicação e esforço para o nosso e para o bem comum. Impossível um convite mais amoroso do que esse que o Mestre nos fez. Aprender com ele. O jugo dele é leve. Ele é o Mestre. Devemos nos voltar para esse convite. É um convite amoroso. O Mestre também disse que conheceremos a verdade e a verdade liberta. Diante desse axioma, o quanto nos responsabilizamos quando nos comprometemos com aquilo que não é a verdade. Porque a verdade maior vem através do Cristo. Ele ensina o que é verdade. E essa verdade é libertadora.
mas nós podemos nos comprometer com outros títulos de verdade. Mas quando nós o fazemos, quanto nos responsabilizamos? Pensando nisso, aplicaremos tempo e encarnação, mourejando sobre a luz da verdade que é sempre tranquila. Porque o Mestre disse que quem aprende com ele tem paz no coração. A verdade, ela é tranquila. A verdade é calma. A verdade é sublime. Porém, quando essa verdade é desfraldada como bandeira sobre campos de batalha, essa verdade perde esse caráter balsamizante, afogueando equivocados, estimulando mais contendas e responsabilizando os tolos pelos desastres cometidos. Nós, ultimamente, vemos muitas pessoas falando em verdades, falando a verdade, mas essa verdade é como se fosse uma bandeira de guerra desfraldada sobre um campo de batalha. Essa verdade não balsamiza, não acalma, não tranquiliza. Ela atormenta, ela desaconselha e ela não é uma verdade pautada na do Cristo, porque ele disse que a verdade dele é de paz no coração. Justo também saber que a verdade é sempre relativa quando estamos encarnados, pois absoluto somente Deus. Mas, se nos comprometemos com essa verdade, vamos errar menos e teremos a nosso favor que desconheceríamos aquela mentira travestida, razão pela qual Deus faz aquilo se transformar em aprendizado. Então é verdade que nós precisamos pensar sobre a verdade. E é interessante que pensemos que a verdade do Cristo não é uma verdade de contendas, porque senão nós vamos nos comprometer com aquilo que não é verdade. Quando despertamos nosso comportamento para a evolução, mas fugimos dos comportamentos morais e da cultura espiritual, desapercebidamente vamos ficando à margem do caminho, que outros parecem percorrer sem dificuldade, razão pela qual o aprendizado nos dois lances da vida é imprescindível. Então, quando vamos descobrindo as coisas, necessário que nos comprometamos. Nós devemos colocar o nosso comportamento a favor da evolução. É necessário conhecer para atingir e utilizar valores. Nós não vamos conhecer valores e nós não vamos atingir valores se nós não nos debruçarmos em desvendar seus mistérios. As instruções são muitas e estão ao alcance de todos. Assim, não percamos tempo em demandas alheias. Paremos de criticar de modo improfícuo e sigamos sem esmorecer do caminho, mas estudando e amando sempre. Sigamos o nosso Mestre, o Mestre da verdade, sigamos e aceitemos o convite dele para aprender com ele, para que tenhamos paz de espírito. Vamos elevar o nosso pensamento e agradecer pelas palavras da boa espiritualidade, vertida dos bons livros, que são sementes a germinar no nosso coração, dando frutos sazonados de paz e de evolução. Que os bons espíritos estejam conosco e que possamos em breve nos encontrar para nos abraçarmos e convivermos fraternalmente como estávamos acostumados. Que Jesus seja o nosso guia e que assim seja.